Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem nesse domingo. Bom, pessoal, eu decidi fazer esse vídeo. Eu vou fazer uma leitura que é uma análise amorosa, é uma análise que eu faço bastante para muitas pessoas, que envolve relacionamentos amorosos, né? E eu tive a intuição de fazer essa live de hoje porque a gente está vivendo um momento, além de tudo, né? Além das questões pessoais, a gente está vivendo um momento em que a gente precisa curar relações. E curar relações também significa curar a gente mesmo, tá? Eu vou fazer essa leitura, é uma leitura generalizada, né? Não vai ressoar com todo mundo. Então, espero que muitas pessoas sintam sintonia, consigam receber essas mensagens que vão vir hoje, tá? Essa leitura ela é feita geralmente com o apoio da cigana Carmencita, para quem não sabe com quem eu trabalho, tá? Existem algumas leituras que eu faço com a ajuda dela, com a ajuda, né? Sou apenas uma mensageira, mas é uma leitura, não sei se vocês já tiveram, se as pessoas que vão assistir já tiveram esse tipo de leitura comigo. É uma leitura que envolve pensamentos, sentimentos e atitudes das duas pessoas, pessoa A, pessoa B. Como a gente está tratando de uma leitura generalizada, vocês vão sentindo ao longo da leitura quem é você, se é você e a outra pessoa também, tá bom? E no final eu termino com um conselho de cada lado para falar um conselho do tarô. Então vamos lá. Geralmente eu faço um do lado do outro, tá? Aqui pessoa A e aqui pessoa B e a energia central entre as duas pessoas, mas como a gente está no espaço curto aqui do Instagram, eu vou fazer uma em cima e a pessoa A aqui, a pessoa B aqui e aqui a energia central entre as duas pessoas, tá bom? Então vamos lá. Oi, Suzana, boa tarde, tudo bem? Vamos lá, então. Ai, gente. Vamos lá, pessoa A. Pensamentos da pessoa A. O Imperador. Eu clarifico cada uma dos arcanos maiores, eu clarifico com mensagens, com cartas do baralho cigano, tá bom, pessoal? Ao longo da leitura vocês vão vendo como eu faço. Pensamentos, sentimentos da pessoa A. Certo. Atitudes da pessoa A. Boa tarde. Sim, atitudes da pessoa A. Certo. Tá, pessoa B agora. Pensamentos da pessoa B. Com relação. Espero que esteja dando para vocês verem. Infelizmente o espaço daqui da live do Instagram é pequeno. Sentimentos da pessoa B. Atitudes da pessoa B. Tá. Energia central entre essas duas pessoas. Energia central. Tá.
Eu ia falar que não tinha, mas olha... Tá. De cara, a gente pode ver que essas pessoas estão travadas emocionalmente, uma com relação à outra. Existe um sentimento, existe uma conexão, de alguma forma existe uma conexão, sim. Existe um sentimento de amor, sim. Mas existe uma trava emocional dos dois lados. Não sabemos se a pessoa... não dá para afirmar se aconteceu alguma coisa entre... Uma pessoa fez uma coisa, outra pessoa fez a outra. Aqui existe... Talvez de um lado exista uma pessoa muito... Aquela pessoa muito... que quer as coisas do jeito dela, que quer dominar a situação e que se não for do jeito dela, ela não quer. Se não for do jeito dela, não vai dar, não rola. A outra pessoa, essa pessoa A, tá? A pessoa B, ela quer seguir o barco no seguinte aspecto. Eu preciso ser justa comigo, eu preciso ser consciente, eu preciso seguir o que eu sinto, mas ao mesmo tempo, a pessoa, é como se a pessoa sentisse uma coisa, mas o senso de justiça dela falasse mais alto. O senso de justiça dela do que ela quer pra ela mesma. E aí ela tá muito como se ela estivesse esperando a pessoa mudar de alguma forma, não sei. Vamos clarificar, a gente vai clarificar todas as cartas, tá bom? Clarifica pra mim, por favor, os pensamentos da pessoa A, Imperador. Imperador. Eita. Tá. Clarifica o trevo, por favor. Tá. Sentimentos. Clarifica pra mim os sentimentos da pessoa A torre. Talvez essa pessoa seja uma pessoa mais madura, mas ao mesmo tempo... E talvez por isso ela tenha esse sentimento de que ela quer as coisas do jeito dela. Clarifica pra mim os lírios, por favor. Gente, a torre na torre. É uma pessoa muito implacável. É uma pessoa que ela definitivamente quer as coisas do jeito dela. Definitivamente. Deixa eu colocar desse jeito aqui, talvez fique melhor pra ver. Tá. Clarifica pra mim, por favor, a carta Atitudes da pessoa, carta do mundo. As atitudes. A cigana não brinca, vocês estão vendo, né? As cartas saltam mesmo. Tá. Clarifica pra mim a carta da casa, por favor. Essa pessoa, gente, ela tá assim. Ela se sente muito... Ela sente que ela tá no domínio da situação. Ela sente que ela é única. Ela sente que... Ela se sente muito... como se as coisas estivessem muito ao favor dela, tá? E emocionalmente, ela é aquela pessoa que rompe se a coisa não tiver do jeito dela, ela não quer saber. Ela não quer saber. É uma pessoa muito intuitiva, é uma pessoa muito... eu diria que até um certo nível de espiritualidade, mas ela segue muito o ego dela. E aí mas é uma forma também, gente, e às vezes o ego, a gente alimenta muito o nosso ego,
sendo mimado, né, nesse aspecto de querer as coisas sempre do nosso jeito, como uma forma de segurança, tá? Como uma forma de se sentir seguro. E aí existem questões que precisam ser analisadas. Por que a pessoa se sente segura só se a relação, a situação estiver do jeito dela? Existe aí uma tentativa de controle, existe uma tentativa de querer controlar a situação para não se decepcionar. Essa pessoa, ela tende a fazer um movimento no seguinte aspecto: se as coisas não estiverem do meu jeito, eu vou seguir outro caminho. A energia dessa pessoa é bem implacável, mas dessa daqui também é. Vou clarificar agora as energias da pessoa B. Clarifica para mim, por favor, cigana, pensamentos da pessoa B, a roda da fortuna. Clarifica, por favor. Essa aqui também não vai dar o braço a torcer, não. Porque ela sabe o que a outra pessoa tá fazendo. Clarifica o corte. Ela definitivamente não quer dar o braço a torcer. Estamos aqui lidando com uma briga grande de ego. Mas ego por ego, essa aqui só tá tentando se defender. Ela tá tentando se defender. E ela tá pensando em se afastar da outra, porque por mais que exista esse amor, esse sentimento, existe também, é como se o outro passasse por cima dela. Clarifica pra mim, por favor, cigana, a energia do Hierofante. Sentimentos da pessoa B. Ela sente que ela tem outros caminhos, ela sente que ela tem talvez outras opções e que ela não precisa passar por isso que ela tá passando com essa pessoa. Ela tá muito sensata no sentimento dela, muito consciente. Ela tá consciente do que ela tá vivendo, do que ela tá passando. Ela tá consciente que talvez essa pessoa não vai mudar. As energias aqui estão muito fixas. Estamos lidando com pessoas fixas que não querem dar o braço a torcer. Definitivamente não querem. Clarifica pra mim, por favor, os caminhos, sentimentos da pessoa B. Olha, gente. Mas ela ama essa pessoa. Ela se sente ela sente que tem alguma coisa, que tem alguma conexão entre essas pessoas. E tem sim. Eles se gostam. Só que o ego atrapalha tudo. O ego na relação, gente, ele é implacável. E ele faz com que a gente perca a pessoa que pode ser a pessoa maravilhosa da sua vida. Por causa de ego. Por querer as coisas do nosso jeito. Por não fazer questão de compreender a pessoa. De achar que a pessoa tem que alimentar você emocionalmente. Ninguém tem que alimentar ninguém emocionalmente. Clarifica pra mim as atitudes da pessoa B, por favor, justiça. Ai, gente, calma, Ela tá se vendo obrigada a agir de uma determinada forma que ela não gostaria. Mas que é o correto. Ela tá assim, eu não queria me afastar. Eu não queria ter que escolher outra coisa, não queria ter que viver outra coisa. Mas você não me deixa outra escolha. É como se essa quisesse
Assim, não é nem forçar, mas é tipo assim, se você, essa pessoa não quer mudar, e essa pessoa fala assim, se você não mudar, a gente não vai ficar junto. As duas estão colocando condições perfeitamente contrárias. Tá muito encalacrado essa relação aqui entre essas duas pessoas. Muito mesmo. Muito difícil. Muito difícil. Porque nenhum dos dois quer dar o braço a torcer. Nenhum dos dois quer dar o braço a torcer. Clarifica pra mim, por favor, o barco. Tá. A muito custo, com muita dificuldade, essa pessoa, ela vai até o fim nessa ideia. Até que ela sentiu o desgaste de impor essa condição. Porque no fundo, talvez a pessoa B saiba que essa pessoa A não vai mudar tão cedo. Deixa eu clarificar aqui, eu vou clarificar agora a energia central. A energia central deles é a energia de amor, mas de indecisão também. É aquele amor que vem muito indeciso, porque tem muitas arestas a serem aparadas, muitas coisas a serem superadas. E quando a gente tem isso, gente, uma conexão especial com uma pessoa, e eu tô falando por experiência própria, porque pra quem não sabe, pra quem, tá assistindo agora e vai assistir depois, eu também sou Theta Healer, eu trabalho com Theta Healing, e o que eu mais vejo é esse tipo de relação aqui. Não é à toa que eu recebi a intuição para fazer esse tipo de leitura, para mostrar para vocês aqui e para ver se alguém entra em sintonia, para ver se desperta o mental de vocês de alguma forma. Existem muitas pessoas que têm conexões especiais uns com os outros, mas que tem uma situação tão bizarra por trás, que tem uma situação tão complicada como essa, onde um quer do seu jeito e o outro quer do seu jeito. E o que cada um quer é o oposto. É o oposto. Essa pessoa quer assim, essa pessoa assim. Se você quiser assim, a gente vai ficar junto. Mas o sentimento existe. Só que eu diria que essa pessoa aqui, pode ser que ela sinta mais. É uma pessoa mais emocional, essa pessoa B. E se ela fizer o caminho de seguir em frente emocionalmente, ela vai se sentir muito triste. Mas existe aqui uma tendência muito grande de afastamento entre essas pessoas por causa do ego, por não querer dar o braço a torcer, por não querer realmente sentar e aparar as coisas que precisam ser aparadas. É o ego. É porque é muito fácil, né, a gente ter as coisas do nosso jeito. Só que, gente, a coisa mais difícil que existe é muito fácil, tipo, a gente tem condições nesse mundo de hoje, por um aplicativo, sei lá, pela facilidade que a gente tem de conhecer pessoas, de encontrar pessoas e de descartar pessoas, muito grande. Só que é muito mais fácil a gente descartar, conhecer e descartar, do que manter alguém especial na nossa vida, infelizmente. Clarifica pra mim, por favor, cigano, os namorados, energia central entre essas duas pessoas. Aqui. É o que eu tava falando. É a necessidade de aparar as arestas, de equilibrar as emoções, de equilibrar. É um pouco eu, um pouco você. Se você quer as coisas do seu jeito, só do seu jeito, existe alguma questão em você que precisa ser acertada. Porque as coisas não funcionam assim no mundo. Você pode ter as coisas do seu jeito quando elas dizem respeito a você e a mais ninguém. Quando você tá num relacionamento, você tá num relacionamento pra quê? Pra que a pessoa faça as coisas do seu jeito? Ou pra somar? Ou pra compreender? Ou pra aprender? Compartilhar as coisas? Exatamente, Jéssica. E isso é o que a gente mais vê. É uma coisa que eu costumo falar muito, muito em consultas e inclusive também nos tratamentos de Theta Healing, quando a gente está lidando com uma situação dessa, é que a Jéssica falou, as pessoas que descartam não têm responsabilidade afetiva, na minha opinião, para o pessoal que vai assistir gravado. É o seguinte, as pessoas geralmente,
elas só lembram da responsabilidade afetiva quando são elas que sofrem. Quando é o outro que não tem responsabilidade afetiva com você. Agora, quando você está lidando com uma pessoa que te ama e que você não corresponde, ou que de alguma forma você não corresponde mais, que a sua relação, você já não tem uma conexão com a pessoa e você não é obrigado a ficar com a pessoa, você não lembra, geralmente, né? Não tô falando de todo mundo. É muito triste, a pessoa já tem que falar o que quer no início. Exatamente, a pessoa tem... Assim, a gente pode mudar. A gente, é humano a gente mudar a situação, mudar o sentimento. A relação também muda porque não depende só da gente. Existem pessoas que são muito estáveis emocionalmente, e eu tô falando por experiência própria, porque eu também sou estável emocionalmente, mas o outro não é. E você tem que compreender quando você está entrando numa relação que não depende só de você, não depende só da gente. Depende do outro também. E você tem que ter a consciência de que aquela pessoa, ela pode mudar por qualquer motivo. Só que é muito importante a gente ter a consciência da responsabilidade afetiva. Ter a consciência de que o que fere o outro, de que forma a gente pode contribuir para que o outro não sofra tanto com as nossas atitudes. A gente não pensa nisso. Geralmente as pessoas que pensam nisso, lógico, uma parcela, né? Mas infelizmente é uma parcela muito grande. As pessoas não pensam em responsabilidade afetiva. Só quando são elas que sofrem. Isso é muito triste, muito triste. E aí depois de anos, quando você vai viver uma relação em que você não está sendo correspondido de alguma forma, aí você pensa, poxa, fulano não foi responsável comigo. E aí você começa a viajar nas relações que você teve, aí você lembra, poxa, aquela fulana que eu me relacionei, aquele fulano que eu me relacionei há 10 anos atrás, eu fiz sacanagem com aquela pessoa. Lógico, a pessoa que é consciente, né? A pessoa que viaja pela própria mente e que faz e que... O Theta Healing é uma técnica de cura energética muito maravilhosa. E assim, a gente, tipo assim, a gente tem que pensar que, infelizmente, inclusive até no que a gente no momento que a gente está vivendo hoje, a gente precisa criar essa consciência de que todo mundo está emocionalmente afetado. Todo mundo está afetado de alguma forma, em algum nível. Todo mundo, gente. Todo mundo. A pessoa que você encontra na esquina, o padeiro, o atendente em qualquer lugar, o motorista do ônibus, todo mundo está sofrendo mentalmente, emocionalmente com o que a gente está vivendo. Então a gente precisa ser gentil com as pessoas. A gente precisa ser gentil com as pessoas. A gente tem que aprender a separar as coisas. Não é porque eu tô mal que eu vou descontar em todo mundo. Também tem isso. E voltando aqui para a leitura, essa questão específica dessa relação, o equilíbrio entre essas duas pessoas é fundamental, mas eu diria que esse equilíbrio, pode ser que essas pessoas se separem antes de atingir esse equilíbrio, tá? Clarifica para mim, por favor, temperança cigana. Essa leitura essa energia é muito clara e faz total sentido. Essas pessoas, a mensagem delas é a seguinte. Deixa eu acertar minha lua aqui. Essas pessoas estão passando por essa situação. A cigana tá dizendo. Essas pessoas estão passando por essa situação porque elas querem. E é que elas não façam com os outros que não... Exatamente. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Aqui tá muito claro um sentimento de oposição de atitudes, mas um sentimento forte ao mesmo tempo. Eu diria que existe assim, uma linha muito fina que tá ligando essas duas pessoas no momento, e essa linha fina é o sentimento que uma tem pela outra. Mas, gente, para pensar. Como é que você vai gostar de uma pessoa que não te respeita? Você não gosta do jeito dela.
como que é possível você amar uma pessoa que você não gosta do jeito dela, que você não gosta das atitudes dela, uma pessoa que não compreende você? É difícil, né? É difícil. E aqui, essa relação aqui, ela tá muito, muito, muito forte na questão do ego. Essas pessoas estão sofrendo porque elas não estão enxergando além do ego delas. Não estão enxergando além do ego delas. Infelizmente. Annelise, mudar essa situação é muito difícil, viu? É uma coisa que eu sempre falo. Às vezes é um problema de compreender o que é o amor. Se você vai se relacionar com uma pessoa, tem que ser uma pessoa que te faz bem. Tem que ser uma relação leve, tem que ser uma relação agradável, tem que ser uma coisa que vai te fazer feliz de alguma forma, que vai somar na sua vida, não que vai te dar trabalho. Gente, quem quer uma relação pra dar trabalho? Quem quer uma relação pra sofrer? Ninguém quer. No começo, as coisas ficam muito fáceis, né? No começo a gente fica apaixonado pela pessoa e a companhia, a energia dela em volta da gente é uma coisa nova, é uma novidade. Porque no começo as duas pessoas estão envolvidas numa energia nova, uma coisa nova. E aí elas se sentem atraídas. Mas quando essa energia começa a fazer parte do seu campo, quando essa energia do outro começa a se misturar com a sua energia, aí começa a ficar aquela coisa de normal, né? Aí é normal, você se acostuma com a pessoa. É o que a gente chama de se acostumar com a pessoa. É quando a energia dela no seu campo se mistura com a sua, de alguma forma. Isso acontece em todas as relações. É por isso que é importante você pensar bem com quem você vai se relacionar. Porque a energia daquela pessoa vai entrar no seu campo. E aí? Será que é uma pessoa que você quer? Você quer aquela energia? É difícil? É difícil. É cada coisa que tem que limpar. Se eu pudesse mostrar quem é mais sensitivo e consegue enxergar essas coisas, é difícil, gente. A gente se mete em cada uma que a gente não sabe. Por ignorância mesmo, às vezes por não saber que aquela pessoa é daquele jeito e tudo bem, sabe? Mas quando a gente tem que abrir os nossos olhos de alguma forma e criar uma consciência do amor de uma forma mais ampla. O amor não controla, o amor não não abafa você, não te reprime de nenhuma forma. Eu vou pedir clarificação, como se precisasse, mas eu vou pedir porque foi orientação. Vou pedir clarificação do tarô para cada uma das áreas. Pensamentos da pessoa A. Como conselho, tá, gente? Conselho para essa pessoa A. Os pensamentos da pessoa A. Sentimentos da pessoa A. Essa pessoa A é muito controladora. Muito. Ela não aproveita o que a pessoa B tem de bom para oferecer. E não sabe contemplar as coisas. É muito vai ou racha, né? Clarifica as atitudes da pessoa A, por favor. Atitude da pessoa A. Essa pessoa A tem muito que se esforçar, tem muito que fazer, tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho. Muita coisa para fazer. Clarifica para mim, por favor, Cigana, pensamentos da pessoa B. A pessoa B, ela tá na defensiva. Ela tá sentindo a necessidade de se defender. É exatamente isso. Ela tá não tá do jeito que ela quer, então ela tá sendo meio que implacável também para se defender, para defender o que ela pensa e o que ela é. Clarifica pra mim os sentimentos da pessoa B, por favor. Tem tudo a ver com o que eu tava falando agora. Sentimentos da pessoa B. É uma pessoa que, dessas duas pessoas, é uma pessoa mais resiliente. A pessoa B.
É uma pessoa mais intuitiva, é uma pessoa mais consciente, que tem ela tem uma consciência maior do que está acontecendo aqui. Das duas pessoas, ela tem uma consciência maior. E ela, das duas, é a que vê uma solução de uma maneira mais positiva, sabe? Que tem uma consciência de que a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa... Tem consciência de que uma relação não é sempre bom, não é sempre tudo bom, e que precisa trabalhar e se esforçar para poder seguir colhendo os frutos de uma boa relação. Mas essa aqui, a pessoa A é bem complicada. Clarifica as atitudes da pessoa B, por favor. Conselhos. Olha, gente, que curioso. Nossa, essa pessoa aqui, ela é mais responsável. Aquela pessoa emocionalmente mais responsável. Ela é a mais responsável. Apesar desse ter uma postura de imperador, e nem sempre o imperador é uma postura agradável, né? E boa, quanto mais tratando de um homem, né? Se essa pessoa for um homem. Se você sentiu ressonância com essa leitura e se a pessoa A é um homem, geralmente é aquela energia, esse imperador, ele tá vindo com uma energia de dominador, de controlador, de achar que o jeito dele é o jeito correto, é o jeito certo, e não tem, sabe? É o jeito dele e acabou. Essa pessoa aqui, ela tende, alguns, tá? Para algumas pessoas, essa pessoa B, ela tende a tentar avançar, fazer com que as coisas mudem aos poucos, fazer com que a situação de alguma forma melhore, para desfazer, enxergar as coisas por uma outra perspectiva, uma outra perspectiva, porque essa daqui é como se ela tivesse assim percebendo a situação, ela sabe como essa situação toda, esse encalacramento que tá essa relação, essa dificuldade que tá nessa relação. E pode ser que com um pouco de esforço dessa pessoa, apesar dessa pessoa ser a pessoa que está na defensiva, e ela deve continuar se defendendo, tá? Defendendo ela, defendendo a posição dela, defendendo o que ela é, o que ela merece, tudo. Mas avaliar com responsabilidade o que vale a pena equilibrar nessa relação, o que vale a pena ser remodelado e chegar de uma forma bem consistente para a pessoa A, se, claro, existe essa comunicação ainda, se existe essa sintonia ainda de alguma forma, chegar para essa pessoa A realmente com uma consciência de que vamos cuidar das coisas que precisam ser cuidadas, vamos tratar das coisas que precisam ser tratadas, para que a gente consiga fortalecer o nosso sentimento, porque esse sentimento aqui, apesar de existir um sentimento, ele tende a se transformar muito. Se essa preocupação, se existir esse consenso de que precisa cuidar dessa relação de uma forma mais consciente, ele tende a se fortalecer muito, ainda mais. Mas existe muito trabalho a ser feito, principalmente por essa pessoa aqui. É como se essa pessoa precisasse se retratar muito. E ela tende a avaliar também o sentimento dela. De que forma ela vem tratando a outra pessoa, de que forma ela vem pensando, o que ela vem pensando sobre a outra pessoa. Eu sinto que existe um senso de dentro dos conselhos existem conselhos muito positivos, assim, sabe? Mas pode ser que essa pessoa aqui reveja algumas coisas no emocional dela. Pode ser que em algum momento ela... Para alguns, tá, gente? Porque veio como mensagem extra. Pode ser que para a pessoa B, depois de avaliar essas coisas todas, ela perceba assim... Gente, eu sou mais eu. Não sei se vale a pena. Não sei se eu quero mais essa pessoa. Pode se transformar numa pessoa muito especial, pode ser uma pessoa muito especial na sua vida, mas em algum momento
Para alguns, tá? Não para todos, porque veio, mais uma vez, como veio como mensagem extra, existe essa sensação. O que vocês precisam fazer de fato, quem, né, sentiu ressonância com essa leitura, é que as coisas precisam mudar. Mudar de perspectiva, mudar tudo, gente. Mudar tudo. Mudar de uma forma bem geral, assim. É como se estivesse desandando, necessidade de equilíbrio, necessidade de reavaliar a relação. Vejo aqui que pode existir sim uma retomada, um despertar dos dois para que essa relação seja retomada, sim. Eu vejo isso, sim. Porque dos dois lados, atitudes, existe cartas de pessoas que se esforçam e que querem manifestar as coisas, querem realizar as coisas, tá bom? Existe sim a possibilidade. Mas, como eu disse, né? Relação não depende só de um lado. Depende dos dois lados. E as duas pessoas têm que criar essa consciência. Tá bom, pessoal? Se você sentiu ressonância com essa mensagem, de alguma forma, eu espero de verdade que você consiga parar essas arestas, que você consiga abrir os seus olhos para as coisas que precisam ser enxergadas nessa relação e que você consiga defender-se. Você não tá certo, você não tá errado em se defender, você tem que defender o que é seu. Lógico, gente, sempre com a consciência do ego, tá? O ego, ele existe, ele tá presente, ele tem que fazer a parte dele até um determinado ponto. Depois desse ponto, as coisas começam a não ficar legais na relação. O ego, ele tem o papel dele na nossa vida. Ele não é de todo ruim, mas demais, quando ele domina muito, as coisas ficam difíceis, principalmente quando a gente está lidando com outra pessoa, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado da leitura, tá bom? Lembrando que é uma leitura generalizada, as energias são gerais, tá? Quem quiser fazer uma leitura particular com a própria energia e com a energia de outra pessoa, só entrar em contato pelo direct, tá bom? Que a gente marca. E é isso, pessoal. Bom domingo para vocês, um grande beijo e até a próxima, tá bom? Tem uma interrogaçãozinha aqui.